Live e é live. Nós somos agora na véspera do Shabat, que também é a véspera do Pesach. Já que do Shabat, a saída do Shabat vai ser o início da festa do Pesach. O primeiro Seder é amanhã de noite, sábado à noite. E muitos de nós com dificuldades de sentir simcha, alegria, numa hora que tanto necessitamos simcha e verdadeira alegria. E algumas palavras sobre esse assunto. No ano passado, quando era o início do Covid-19, do coronavírus, quando a epidemia somente acabou no início, alguém no Israel deu uma sugestão para o rabinato para eles postergar e adiar a festa do Pesach. E o ponto de vista dele era o seguinte: já que existe uma pandemia, e isso trouxe uma quarentena, pessoas não vão ter a oportunidade de se preparar para a festa como se deve, e mais ainda, não vão conseguir festejar uma festa tão importante junto com seus familiares. Por isso, a ideia dele era postergar, fazer Pesach 30 dias depois. Agora vamos entender o que nosso amigo quis. Para nós nunca ouvimos de uma ideia tão estranha. Nós não lembramos alguém postergar uma data de uma festa judaica. Eles são realmente já com datas fixas. E qual que foi a intenção de nosso amigo de adiar, pedir para os rabinos adiar? Mas, na verdade, ele tinha uma base. Nós sabemos que o calendário judaico também tem um ano bissexto. Diferente de que o calendário gregoriano. O ano bissexto significa que o mês de fevereiro não é 28 dias, mas 29 dias. Mas o ano bissexto no calendário judaico significa que tem um mês a mais. Em vez de 12 meses, naquele ano temos 13 meses, mas 13 meses cheias. O motivo que nossos sábios acharam por bem de inserir mais um mês no nosso calendário, que a Torá nos instrui claramente que a festa do Pesach tem que ser na primavera. Cuida do mês de primavera e faço em seguida a festa do Pesach, assim diz o versículo. Mas para isso funcionar, para a Pesach cair na primavera, um mês deveria ser inserido cada alguns anos no nosso calendário. Porque um ano lunar é 11 dias menos do que um ano solar. E sem aquele mês a mais, quando passam alguns anos, Pesach ia cair bem antes da primavera. Por isso, o nosso calendário tem o mês do Adar 2, que sempre é antes do Pesach. Quando se vê que Pesach vai cair muito cedo, nossos sábios colocaram um ano bissexto, tornaram o ano bissexto, fazendo um mês do Adar a mais. Mas isso é verdade. A sugestão do nosso amigo ia fazer sentido mais ou menos 2000 anos atrás, quando quem dominava, quem era responsável por essas sugestões era o Sanedrin, era o Supremo Justiça Rabínica na Terra Santa, e eles assumiram essa responsabilidade como organizar o calendário. Mas, para os últimos 1700 anos, o sábio Hillel estabeleceu o calendário judaico do jeito que nós sabemos ele hoje. E hoje ninguém mais tem o poder de mudar
as datas das nossas festas. Entretanto, o nosso herói na Terra Santa não se acalmou. Ele achou que um dever dos rabinos de hoje é assumir responsabilidade realmente por causa da pandemia, mudar o calendário. Já que ele não recebeu uma resposta dos grandes rabinos de Israel, ele foi até para a justiça e pediu para a justiça convocar os rabinos e forçá-los a fazer essa mudança. Mas o Supreme Court de Israel avisou que isso não é bem na área deles, a área de calendário, isso realmente corresponde com os rabinos, e não havia mudança nenhuma, e Pesach continuou na data certa. Mas é bom saber que sempre na nossa história algo parecido aconteceu. Mais ou menos 2.700 anos atrás, o rei Hizkia reinava em Jerusalém. O pai dele era alguém que acreditou, infelizmente, na idolatria. Trancou o templo sagrado e construiu altares para oferecer sacrifícios para idolatria na cidade inteira de Jerusalém. Mas quando seu filho Hizkiyahu, que era um tzadik, era uma pessoa justa, assumiu a liderança, isso era 2 semanas antes do Pesach, o Hizkiyahu teve uma ideia. Tinha muito pouco tempo para poder organizar os sacrifícios do Pesach, trazer pureza para todo mundo e purificar o templo sagrado. Por isso, ele declarou um ano bissexto, que é o segundo mês do Adar, e em seguida realmente deu uma chance para os Bnei Israel se juntar. Apesar que os rabinos não eram de concordaram, mas não concordaram por outro motivo. Porque ele fez o mês Adar, o segundo mês, já quando entraram no mês do Nissan. Sobrou pouco tempo, a mudança deveria ser feita antes, mas de qualquer maneira há um precedente nessa ideia de adiar o Pesach. Por que esse assunto é importante para nós? Sem dúvida, nós não temos essa opção de adiar o Pesach. Além que nós não sabemos, infelizmente, adiar para quando. Será que colocou um mês e ia resolver? O ano passado acreditaram ainda que dá. Esse ano já sabemos que a luta é grande e realmente precisamos de milagres. Mas, na verdade, jamais que é uma boa ideia adiar e postergar a festa do Pesach. Nem este ano. Também não era uma boa ideia o ano passado. E nunca. Jamais que nós vamos, ou podemos, ou devemos adiar a festa do Pesach. A verdade é que é uma péssima ideia. Queremos Pesach justo na hora certa. Porque justo quando a gente se encontra no meio de uma pandemia, no meio dessas dificuldades que atualmente atravessamos, precisamos da festa do Pesach. É agora que Pesach é importante para nós. Nessas horas, quando muitos ainda não conseguem fazer o Seder com seus familiares, quando alguns ainda se sentem isolados, tristes e preocupados do futuro, precisamos do Pesach. Pesach para nós é uma inspiração. Aumenta nossa fé em Deus, nos dá uma tranquilidade e nos faz esquecer das nossas dificuldades. Obviamente são dias que nós devemos fechar os nossos smartphones, quem sabe vender o smartphone com chametz e ficar longe de nós e se dedicar para fortalecer nossa fé e contato com Deus. E ao mesmo tempo também temos uma possibilidade de comer matzah. O Zohar, o Sagrado Zohar fala que matzah na segunda noite é chamado Michla de Asvasa, uma comida que traz cura. A primeira noite é uma comida que traz fé. Isso nos lembra
fé que nossos antepassados tiveram quando saíram do Egito. Eles estavam dispostos a entrar e seguir Deus, entrar num deserto, sem nenhuma garantia e sem nenhum plano que para eles poderia fazer sentido intelectualmente. Era fé pura. Todas as dúvidas poderia ter. Como que eles vão sobreviver no deserto? Mas eles acreditaram em Deus e seguiram Ele com fé pura. Por isso o profeta diz, Deus fala, sempre vou lembrar Chesed Neoraich, o amor da nossa juventude. Ahavat Kelulotaich, o amor que Bnei Israel, os judeus, mostraram para Deus quando eles eram noivos ainda. Isso representa a época da saída do Egito, que o casamento ocorreu quando recebemos as tábuas da lei, os 10 mandamentos do Monte Sinai. A saída do Egito é considerado o noivado nosso com Deus. Deus sempre vão lembrar a confiança que vocês tiveram em mim. Saíram e seguiram no deserto com nada mais de um pouquinho de matzá. E quando nós comemos matzá, a gente se relembra da nossa fé e confiança em Deus. Em seguida vem Michlada Asvata, uma comida que traz cura. Quando alguém tem confiança em Deus, ele nunca vai ficar doente espiritualmente. E quem não está doente espiritualmente também não deve ficar doente materialmente e fisicamente. Por isso rezamos hoje, quando vamos sentar, hoje sim, quando vamos sentar no Seder, independente das condições, e nós vamos comer nossa matzá, nós vamos despertar dentro de nós a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E essa fé despertada vai trazer para nós e para o mundo inteiro uma grande cura e uma grande salvação. Aproveita bem esses dias do Pessah, porque é um tesouro de fé, um tesouro de cura que nos espera. Chag Sameach, uma festa alegre para todos. Tenta, contudo, despertar alegria. Temos motivo. Vamos em frente, porque Hashem está com nós mesmos. Chag Sameach e Sameach mesmo. Alegre mesmo.